Olá a todos, este é o canal Guerra Cultural. No vídeo anterior, a gente discutiu se no Brasil existe uma história, né? Ao que parece, o filósofo Hegel ele tem razão quando ele diz que o América do Sul ela não tem história, só tem geografia. Assim, a gente pode ainda justificar essa tese da seguinte maneira: a, a, univers, a universidade, ela como centro de discussão, né? A brasileira, ela não chega a um consenso sobre o que seria a literatura. Então, se você não tem um consenso sobre qual seria o que seria a literatura brasileira, você não tem não tem como você ter história, né? E obviamente você quando você não tem isso, não existe um consenso de quando começou a história. Ou seja, o que deveria ser esse deveria ser o critério, né, do que seria do que seria o início da história. Qual seria o evento relevante da nossa história? Isso não existe. Mas a gente precisa começar com alguma coisa, né? E aí a gente precisa pensar se no Brasil, o Brasil que nós temos hoje, né? Qual seria o início, né? O episódio assim, inicial da nossa história contemporânea ou da nossa história moderna, mais moderna. E assim, talvez seja meio polêmico, mas eu, eu gostaria de expor a tese, né, de que o início da nossa história contemporânea, posso dizer moderna, é o livro Sertões, do Euclides da Cunha. Porque aí o Sertões, você tem o episódio, um episódio que seria o mais relevante, né, o início de tudo. Porque essa é uma questão teórica, né? Que você deve se perguntar assim, por que a gente precisa um episódio assim? A gente precisa de uma história. Por quê? Esse seria o vídeo de agora, né? Por que você precisa de uma história? Porque você precisa de uma narrativa para justificar qualquer sistema que você for fazer. Seja político, seja social, seja econômico. E a, qual é a história qual é a narrativa que sustenta o nosso regime hoje, o nosso regime social, político e econômico? Se a gente for perguntar qual é o sistema, qual é o regime que a gente vive hoje, é o regime da República de 88. E qual é o mito, qual é a narrativa que seria a justificativa para que esse regime ele exista ou ele tenha entrado, ele tenha vindo à existência? O mito, o que seria o mito fundador da República de 88? O mito fundador da República de 88 foram os porões da ditadura. E qual é a base, a sustentação desse regime, né? Esse seria a minha tese que eu gostaria de expor é que o nosso regime ele tem três bases, né? A sua base econômica, a sua base social e a sua base jurídica. E a base jurídica do sistema de 88 foi sem dúvida, você pode dizer, o grande ideólogo dele foi o
o Darcy Ribeiro. Então, o Darcy Ribeiro, a história do Brasil contemporânea, o cânone dela foi criado pelo Darcy Ribeiro. Então, todo ministro do STF, quando ele vai fazer algum discurso, você pode ver, ele sempre cita alguma frase tirada do Darcy Ribeiro. Então, a visão da história do Brasil, como eu falei, ela não é consenso, né? Mas a história que os juristas eles adotaram é o livro da história, a história do Brasil contada pela ótica do Darcy Ribeiro. Mas esse regime ele está chegando ao fim, assim, essa base jurídica do Brasil, ela está se acabando, né? Porque a narrativa dela não convém mais, não é mais aceita. Então, de certa maneira, você pode dizer que o sistema jurídico hoje ele está assim do jeito que está por causa disso. O sistema ele não tem uma narrativa para contar. Você pode dizer assim, uma narrativa convincente. Então, esse é o Brasil que você tem hoje. A gente pode falar também sobre o nosso sistema econômico, né? Qual é o sistema econômico brasileiro? O sistema econômico brasileiro, ele foi criado pelo Celso Furtado. O Celso Furtado, ele é o grande mentor do sistema econômico brasileiro, que é um sistema de guerra, né? Um sistema baseado na necessidade. Como assim? Você tem o Celso Furtado, ele foi o cara que criou a divisão espacial econômica do Brasil. Dividiu o Brasil em Norte, Nordeste, Sudeste e Sul. E cada uma dessas regiões ela tem uma função econômica que é estabelecida de cima. Não é uma coisa natural que foi definida ao longo do tempo, organicamente. E é um sistema também que está chegando, tá meio que se inspirando, né? E o nosso sistema social, que conjunto desses outros dois sistemas, é o nosso regime social, que foi quem idealizou ele foi o Gilberto Freire. Então, o Gilberto Freire ele é o mentor do nosso sistema social, desse sistema de classe. E esse é um tema que eu quero estender ele bastante nos próximos vídeos. Mas, basicamente, o que eu queria falar nesse vídeo é que a gente precisa definir, deve-se chegar a um consenso, né, de história do Brasil. Como não existe, meio que a gente tem que começar de algum lugar. E basicamente, eu acho que o mais viável a gente discutir o que seria o início da história do Brasil é a República. Porque eu estou falando de um sentido pragmático, né? É por isso que quando a gente você já deve ter o vídeo que a gente fez, eu e a Renata a gente fez sobre o Jeca Tatu. A pesquisa histórica sobre o Jeca Tatu, basicamente, ela se assenta nessa premissa, né? De que a história do Brasil ela começa com a República. E para dar um sentido, assim, um norte, a gente precisa manter essa orientação intelectual, né? De que a gente precisa compreender o início da República e ir temporariamente estudando o se desenrolar, né? Das ideias que foram discutidas no início da República e aí elas foram mudando ao longo do tempo. Então, esse é o objetivo do canal e a gente espera que
que faça sentido para vocês a partir de agora. Então, agradeço, obrigado e até mais.